Os robôs fascinam os humanos há muito tempo. Eles têm sido um dos pilares do cinema há quase um século, mas as velhas lendas sobre autômatos e golems ainda são um pouco mais antigas. Frankenstein, de Mary Shelley, publicado em 1818, introduziu a palavra robô, inclusive, só foi cunhada no início do século XX, derivando da palavra robota, que significa trabalho forçado. Mas a presença de robôs como protagonistas em filmes tem sido uma tendência intrigante ao longo das décadas no cinema de ficção científica. Essas obras cinematográficas exploram uma gama diversificada de conceitos, desde a inteligência artificial, como em Blade Runner, de 1982, até a ética da criação de vida artificial, como acontece no filme Ex Machina, de 2015. Ao atribuir papéis de destaque aos robôs, os cineastas não apenas oferecem entretenimento emocionante, mas também provocam reflexões sobre a natureza da humanidade, a relação entre humanos e máquinas e os dilemas éticos que podem surgir no desenvolvimento da tecnologia. Dependendo do filme, os robôs oferecem-nos um vislumbre de uma utopia tecnológica ou de uma história de advertência sobre o futuro para o qual parecemos caminhar. Na melhor das hipóteses, os robôs de cinema podem servir como uma forma de examinar a nossa própria humanidade, ou, pelo menos, a falta dela. Ao dar aos robôs papéis protagonistas, eles nos convidam a examinar nossa própria característica que nos tornam humanos, e é exatamente sobre isso que vamos descobrir mais na lista a seguir. A animação WALL-E de 2018, produzida pela Pixar, oferece uma abordagem praticamente única ao gênero. O filme apresenta um pequeno robô de limpeza que, após anos de solidão na Terra abandonada, desenvolve traços humanos como curiosidade e outras emoções. Ele não tem voz ou características faciais, exceto seus olhos binóculos, mas, portanto, ele comunica mais emoções do que a maioria dos atores humanos. As primeiras cenas dessa animação são consideradas fora da curva, porque mostram apenas ele vagando pela terra sozinho, compactando lixo e vivendo a sua vida pela qual ela foi programada. Contudo, essas cenas são um tanto quanto especialmente nostálgicas e também tem um teor mais melancólico difícil de explicar. Da primeira metade da animação, quase sem palavras, até o incrível final, que não vamos contar por aqui, do retrato comovente de uma terra ambientalmente devastada, até a visão mordaz da humanidade que se tornou mórbida devido ao conforto e à estagnação. Esse é um dos maiores filmes da Pixar. Essa animação é muito especial também por alguns motivos. Um deles é pelo fato do filme conseguir colocar um robô não humanoide como protagonista, com um interesse amoroso por um outro robô não humanoide e ainda assim fazer sucesso. O diretor disse que o tema do filme é que o amor irracional derrota a programação da vida. E no processo, inclusive, a Pixar criou um herói robô para sempre. Poucos robôs de cinema são tão divertidos e agradáveis quanto o C-3PO de Star Wars. Junto com o amigo R2-D2, o nervoso e desajeitado robô oferece muito alívio cômico nos filmes de Guerra nas Estrelas. Ele basicamente é um droide de protocolo fluente em 6 milhões de meios de comunicação. Inclusive, é o único personagem que aparece em todos os filmes da franquia. O formato do C-3PO e o distinto revestimento de ouro são uma referência ao robô do influente filme Metrópolis de Fritz Lang, de 1927. George Lucas inicialmente imaginou o C-3PO como um personagem do tipo vigarista com um sotaque americano, mas ele amou tanto a audição de Anthony Daniel que reformulou esse robô especificamente para o sotaque britânico. E por falar em Metrópolis, não podemos deixar de fora a robô protagonista desse filme de 1927. Considerando uma obra-prima da ficção científica, o filme mostra um cientista louco criando uma versão robô feminina de sua falecida amada. Mais tarde, ele transforma essa robô em uma versão falsa da heroína do filme, para tentar reprimir uma revolta. A robô então passa a usar seus poderes mágicos, praticamente, e nefastos
para encantar a população dessa sociedade distópica. De fato, não há muita ciência por trás desse robô. Seus poderes podem ser basicamente explicados como fantásticos. Criado em uma Detroit não muito diferente de qualquer cidade de hoje em dia, o Herói de Lata de 1987 foi um sucesso estrondoso. Passamos pelo menos uma parte do filme assistindo ao gentil herói policial Murphy lentamente abrindo caminho em direção ao seu inevitável destino, onde ele será transformado num ciborgue futurista do título desse filme. Uma curiosidade que vale ser citada é que o processo de fabricação da armadura do Robocop levou quase 8 meses, em uma época que os efeitos práticos eram mais eficazes que a edição digital. Podemos então considerar que esse foi um grande esforço empenhado por toda a equipe envolvida. Mas sejamos justos aqui nessa lista. Tecnicamente, Robocop não é um robô por completo. Afinal, ele é parte humano. Mas o filme é sobre essa sintonia entre o lado humano de Murphy e seu lado robótico. Para finalizar essa posição, é bacana perceber que apesar da história se passar em uma Detroit futurista, nenhuma única tomada ou de suas sequências foi feita nessa cidade. De acordo com o produtor John Davison, eles descartaram filmar na cidade porque ela não tinha nenhuma construção futurista ou moderna. Assim, as filmagens ocorreram nas cidades de Pittsburgh e Dallas. Hoje, depois do surgimento do ChatGPT, Midjourney e outras ferramentas, o mundo inteiro fala sobre inteligência artificial. Temos até robôs em casa como a Siri ou Alexa, mas a parte boa da história mesmo é que esse sempre foi um tópico recorrente no cinema e na literatura de ficção. Seja como for, um dos filmes mais marcantes é Inteligência Artificial, uma espécie de Pinóquio na era moderna, e o longa conta assim a história de David, um robô criança que sonha em se tornar um menino de verdade. Quando Stanley Kubrick partiu dessa para uma melhor, ele deixou para trás esse tão esperado projeto sobre as tentativas de um jovem senciente menino robô de se tornar totalmente humano. Mas Steven Spielberg, que Kubrick com certeza teria escolhido a dedo para dirigir o filme, fez justiça à visão de Kubrick. Até porque é nítido que ele derramou seu coração e alma nesse filme. É verdade que o filme de Spielberg não trata tanto da inteligência artificial e da questão filosófica da ciência. Em vez disso, é uma comovente história de um menino, interpretado até então pelo garoto do momento, o Haley Joel Osment, em busca da aceitação e aprendendo o que significa amar. Marvin é um dos personagens da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, criada pelo escritor e radialista Douglas Adams. Longe de ser forte, impressionante ou sem emoção, Marvin está entediado e praticamente deprimido. Ele odeia ser arrastado pelo universo por seus compatriotas estúpidos e também odeia a maioria das coisas, na verdade. Marvin é descrito como tendo um cérebro do tamanho de um planeta, com um QI de pelo menos 30 bilhões de vezes superior ao de um ser humano. Entretanto, as funções para as quais ele é designado são muito mais banais, como abrir portas, escoltar visitantes e sentar a um canto de uma sala e também ser ignorado por todos. Uma curiosidade sobre o robô é válida nesse ponto. Devido às circunstâncias estranhas envolvendo viagem no tempo, Marvin, o androide, é praticamente 37 vezes mais velho do que o próprio universo, o que talvez seja um motivo que explique o seu grandioso tédio. 2001, A Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, é conhecido por muitas pessoas como o melhor filme de ficção científica. Grande parte do apelo do filme é o personagem HAL 9000, uma inteligência artificial que comanda a nave espacial. HAL tem um comportamento calmo, mas sob suas despretensiosas lentes vermelhas há uma escuridão bem séria. Muitos contos de ficção científica exploram os perigos da racionalidade desvinculada da moralidade, e HAL leva essa ideia ao extremo. Ele é frio e insensível, um ser de razão pura e capaz de cometer atos desumanos. HAL teve uma grande influência na forma como a inteligência artificial seria retratada na ficção científica durante décadas. Para você ter ideia, Anthony Hopkins ainda diz que se inspirou em HAL para sua atuação como Hannibal Lecter em O Silêncio
dos inocentes.